A realidade humana transcorre dentro de contextos, transcorre em ambientes. É dentro desses contextos que nós, humanos, vivemos as nossas vidas, os nossos cotidianos, os nossos relacionamentos. É dentro desses contextos que nós amamos e odiamos. É aí que nós sonhamos, desejamos e planejamos os nossos projetos, as nossas metas, os nossos objetivos. É dentro de contextos e ambientes que nós construímos o nosso projeto de felicidade. É dentro de contextos que os nossos encontros e desencontros acontecem. Que as relações de amor e ódio são travadas. É como se esses contextos fossem coacervados, no interior do qual a vida assumisse as suas multifacetárias formas. Nesse esquema, as nossas vidas se exprimem através de um amplo e riquíssimo espectro de experiências, num espectro de processos e fenomenologias fantásticas. De fato, nesse exercício de viver a nossa vida, nessa azáfama de construir sonhos e realidades, às vezes, nós fazemos coisas incríveis. Nós vivemos experiências inexplicáveis pelas leis da física. Inexplicáveis pela lógica das causalidades. Aqui, eu tenho em mente essas experiências metapsíquicas, como intuições, telepatia, pré-cognição, pós-cognição, curas fantásticas, paranormalidades, mediunidades, telecinesia, por exemplo. Às 2h14 da madrugada, a mãe acorda de repente. E imediatamente, quase correndo, ela se desloca em direção ao quarto onde dorme o seu filhinho com 2 anos e 6 meses de idade. Ela leva a sua mão à testa do seu filhinho e constata que ele está ardendo em febre. Pergunta: quem acordou a mãe para socorrer o seu filho que está com febre? Fenômenos desse tipo, para quem é mãe em especial, para quem é pai também, são quase triviais. Há anos você não vê o seu amigo. E quando você pensa nele, quando você começa a falar sobre ele, no outro dia, você se encontra com ele ou ele lhe telefona. Como se houvesse um processo de telepatia. Quem nunca viveu experiências desse gênero? E muito mais outros processos metapsíquicos inexplicáveis recheiam a nossa existência. Diferentes cientistas, distantes um dos outros, têm as mesmas intuições sobre uma mesma teoria. Isso é comum na história da ciência. Parece que há uma telepatia, há uma comunicação à distância entre os cientistas, que fazem a mesma descoberta ao mesmo tempo, independente um do outro. Dentro desses contextos, onde transcorrem as nossas vidas,
Às vezes, parece que nós somos capazes de nos comunicar à distância, instantaneamente, telepaticamente com as pessoas. Às vezes, parece que nós somos capazes de ver a distância no espaço e no tempo, como se fôssemos videntes. Outras vezes, parece que nós somos capazes de materializar soluções a partir do nada, como se fôssemos demiurgos. Isso é um fato irrefutável. Isso tem acontecido com a maioria das pessoas. Os nossos contextos, onde nós vivemos as nossas vidas, apresentam processos e fenômenos inexplicáveis. O problema é que todas essas coisas não podem ser explicadas pelas leis da física clássica. Não podem ser explicadas pelas leis da ciência formal. É precisamente por causa disso que os cientistas não estudam esses fenômenos, esses processos, devidamente. Exatamente porque não tem um referencial epistemológico para isso. É por causa disso que os cientistas negam a ocorrência desses fenômenos, afirmando que se trata apenas de meras coincidências em algumas vezes. E em outras vezes, eles afirmam que se trata de alucinações. É oportuno aqui denunciar esse comportamento dogmático e epistemologicamente preconceituoso da ciência. Como eu já tenho feito através de muitos vídeos já publicados aqui no YouTube. Isso é puro preconceito epistemológico. Os cientistas não estudam esses fenômenos. É preciso denunciar que a ciência ocidental é uma ciência sem metafísica. É uma ciência sem transcendência, sem espiritualidade. É uma ciência sem alma. O comportamento dos cientistas, infelizmente, reproduz esse modelo na sua praxis investigativa. É por isso esses fenômenos não são investigados devidamente. Eles não investigam esses fenômenos dito paranormais, dito metapsíquicos. Durante 11 anos eu fui professor no Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville. E durante quase 30 anos eu venho estudando e pesquisando esses fenômenos metapsíquicos, paranormais, mediúnicos. Eu tenho feito isso como um físico, um homem de ciência, estudando esses fenômenos com base numa rigorosa metodologia científica. Não se trata de misticismo. Eu seria capaz de ficar aqui um longo tempo descrevendo as coisas extraordinárias que eu vi, que o ser humano é capaz de fazer quando eu pesquisei esses paranormais. Embora sejam reais, as ocorrências desses fenômenos inexplicáveis na realidade humana, não se vê nenhum físico empenhado nessa investigação, nessa pesquisa. Por quê? Em relação aos fenômenos e processos que sugerem fundamentos metafísicos ou espirituais, a comunidade científica tem mantido um exagerado e preconceituoso distanciamento deste assunto. Isso tem um nome, é dogma científico. É tão dogma quanto o dogma religioso. No século XIX,
A física clássica também teve que enfrentar um problema parecido com este, que foi o problema criado pela força eletromagnética. Veja, quando duas partículas carregadas se aproximam, elas interagem através da força elétrica, atraindo-se ou repelindo-se. Isso você estudou lá na física do segundo grau. Trata-se de um fenômeno que parece evidenciar uma ação à distância. Algo inaceitável para os físicos. E foi isso que perturbou os físicos na segunda metade do século XIX. Pois isso só era admissível no âmbito do misticismo, efeito à distância. A solução para o problema, então, foi a intuição da ideia de campo. Entre as duas partículas que parecem atuar à distância, existe um campo intermediando elas. O que produzia a interação entre as duas partículas não era a ação à distância. Era a ação de um campo de força, algo invisível, porém. Foi assim que então surgiu a ideia de um campo eletromagnético. Não se tratava de algo misterioso como ação à distância. Tratava-se de um campo. Esta foi a solução encontrada. Porém, é necessário esclarecer que, quando os físicos intuíram a ideia de campo, nada foi explicado sobre como o tal campo é capaz de fazer isso. Como hoje, quando se fala em força gravitacional. Não se explica nada como é que isso é possível. Aliás, a física clássica, ela apenas dá nome às coisas, mas não sabe o que as coisas são. Mais tarde, esse mesmo problema da ação à distância ressurgiu com o estudo das colisões de partículas lá nos aceleradores. Nessas colisões entre partículas, as interações entre elas sugerem também que nesse processo não existe nem tempo e nem espaço. Parece que as partículas, quando elas interagem entre si, elas são capazes de surgir do nada e desaparecer no nada, além de se transformar em outras partículas. Uma loucuragem, como diz aqui no sul os gaúchos. Uma loucura. Parece que as partículas são capazes de viajar no tempo, para o passado, para o futuro. Parece que as partículas são capazes de atuar umas sobre as outras à distância. Tudo isso é constatado nos aceleradores de partículas, quando as partículas colidem entre si, lá no ambiente chamado câmara de bolha. E isso é estudado através das chamadas matrizes de espalhamento, uma coisa bastante complicada. Veja, esses fenômenos são da mesma classe dos fenômenos metapsíquicos que nós observamos na realidade humana, conforme eu já citei anteriormente. Essa coisa mal assombrada que os físicos constatam na interação entre as partículas, nos aceleradores, produzem fenômenos misteriosos do mesmo tipo dos fenômenos que eu acabei de descrever que ocorrem entre as pessoas. Da mesma natureza. No caso das partículas, para explicar essas misteriosas interações entre elas, lá nos aceleradores, os físicos novamente recorreram à ideia de campo, a uma teoria do campo,
desta vez com o nome de teoria quântica de campos. Outra vez o problema aqui é resolvido com a ideia de campo, só que desta vez num âmbito quântico. Nesse esquema, a força que causa as interações entre as partículas é aquilo que os físicos chamam de partícula mensageira, ou bóson. No caso do campo quântico eletromagnético, aqui o bóson atuante é o fóton. Existem outros bósons. O graviton, por exemplo, é o bóson da força gravitacional. E ainda tem mais outros, da força fraca, da força forte. Ou seja, não existe ação à distância. O que existe é a ação dos bósons, que são partículas portadoras de força. Um esquema que inclui a teoria quântica. Essa teoria, a teoria quântica de campos, então possibilitou o estudo dos padrões energéticos resultantes das interações entre as partículas. É algo que os físicos chamam de matriz de espalhamento. Agora vem a parte feia dos físicos. Aqui agora vem o problema, para o qual eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo. Nas suas interações sociais, as pessoas produzem os mesmos fenômenos produzidos pelas partículas quando elas interagem entre si nos aceleradores de partículas, cujos fenômenos são explicados pela teoria quântica de campos. Os processos envolvidos nas interações entre as partículas são incomensuráveis, imponderáveis, invisíveis. E assim também são os processos envolvidos nas interações entre as pessoas, nas interações sociais. Nas interações entre as partículas, elas atuam uma sobre as outras sem se tocarem. E isso as pessoas também fazem, através do fenômeno da intuição, através do fenômeno da vidência. Nas interações entre as partículas, elas se movem para o passado, e isso as pessoas também fazem através do fenômeno da retrocognição. As partículas se movem também para o futuro, e isso as pessoas também fazem através do fenômeno da pré-cognição. As partículas são capazes de se transformar em outras partículas, e isso as pessoas também fazem através dos fenômenos de psicofonia, de psicografia, como se fossem outras pessoas ali no lugar delas. Eu estudei isso com uma abundância de fenômenos. Veja, tudo isso que as pessoas também são capazes de fazer se identifica com os processos relacionados tanto com ação à distância no espaço, quanto com ação à distância no tempo. Com relação à ação à distância no espaço, isso chama-se vidência. Com relação à ação à distância no tempo, isso chama-se pré-cognição e pós-cognição. Exatamente como no comportamento das partículas, demonstrado por meio da teoria quântica de campos. E tem mais. Esses fenômenos de interações sociais
e de interações quânticas são fenômenos que podem ser classificados através de descrições semelhantes. São fenômenos que podem ser descritos por meio de uma mesma lógica observacional. No caso das partículas, quando surgiu o mistério da aparente ação à distância, os físicos se interessaram em estudar e explicar o fenômeno. E desse estudo, então, resultaram a teoria do campo e a teoria quântica de campos. E isso tudo resultou da descoberta dos bósons, além dos férmions, que são as partículas. Mas o que são os bósons, afinal de contas? Veja, segundo a teoria quântica de campos, o campo quântico é preenchido de bósons. É preenchido dessas partículas mensageiras. Os bósons são as partículas que transportam as forças eletromagnética, gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. São 4 tipos de bósons. Mas ainda tem outros bósons mais esquisitos ainda. Bóson de Higgs, por exemplo. No campo quântico, os bósons são partículas virtuais. São quase fantasmas. Você sabe o que significa virtual? Virtual significa aquilo que existe em estado de potência. Você sabe o que é a potência? Aquilo que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer. É aquilo que é possível, é aquilo que é factível. Isso é potência. E é nessa condição que os bósons existem no campo quântico, segundo os físicos acreditam. Um verdadeiro fantasma. Trata-se, pois, de algo invisível, imponderável, incomensurável, metafísico, metafenomênico, metacósmico, sem nenhuma consistência substancial, sem nenhuma mordência cósmica. É algo cuja abstração não se distingue em nada de uma realidade espiritual. É a mesma coisa. É possível afirmar isso com razoabilidade lógica. Com base na teoria quântica de campos, os físicos acreditam que a partícula interage com os bósons do campo quântico. Isso é trivial e elementar para qualquer físico. E então, os bósons, por sua vez, interagem com a outra partícula. Então, a partícula interage com o bóson do campo e o bóson do campo interage com a outra partícula. E aí, a gente pensa que as duas partículas interagiram à distância. Mas não, foi através do bóson do campo quântico. Isso é a parte trivial da explicação da teoria quântica de campos. Essa ideia de que as partículas são capazes de interagir com essas partículas invisíveis, chamadas de bósons, não é nada diferente da ideia de que as pessoas são capazes de interagir com espíritos. Uma partícula interagindo com um bóson é tão abstrata quanto a postulação de uma pessoa interagir com um espírito. É a mesma coisa. Trata-se de um mesmo esquema metafísico. E os seus status ontológicos estão no mesmo nível de abstração. Como eu já falei, quando surgiu o problema da ação à distância entre as partículas, lá no esquema eletromagnético, os físicos imediatamente se empenharam em estudar esse misterioso fenômeno. Todavia, em relação a esse mesmo fenômeno apresentado pelas pessoas, os físicos não se interessaram em estudá-lo. Não se interessaram em pesquisar esses fenômenos paranormais, metapsíquicos, mediúnicos. Afinal, nós não vemos os físicos estudando esses fenômenos. Por quê? Por que essa estranha indiferença? Por que esse preconceito intelectual?
Por que esse dogmatismo científico? Por que essa rejeição à metafísica? Se os físicos aceitam a mesma metafísica presente nos processos quânticos, 2 pesos, 2 medidas, uma prevaricação da física. Por quê? O domínio das partículas implica a existência de um campo, que é o campo quântico. Essa foi a conclusão a qual os físicos chegaram. Então, pelo mesmo motivo, necessariamente, o domínio humano também deve implicar a presença de um campo, que é o campo espiritual. E o espírito aqui é o bóson humano. Eu estou postulando isso com base em uma fenomenologia rigorosamente objetiva e observável cientificamente, sem nenhuma referência ao misticismo. Necessariamente, também deve existir um bóson do campo espiritual, que eu proponho que seja o espírito. Do mesmo modo como as partículas e os bósons são capazes de interagirem entre si, assim também as pessoas são capazes de fazer isso, capazes de interagir entre si e capazes de agir entre a pessoa e o espírito, lá no campo espiritual. E então, deste modo, verifica-se que os contextos humanos, onde transcorrem as atividades e os relacionamentos, também eles são determinados por um campo, que é o campo mental ou o campo espiritual. Isso explica a ocorrência desses fenômenos chamados de metapsíquicos, paranormais, mediúnicos. Isso explica esses misteriosos encontros com pessoas, essas intuições fantásticas que nós temos, que em muitos casos se transformam em premonições. Isso é trivial na vida de cada um. Veja, quando uma partícula se move de um ponto X em direção a um ponto Y, ela não percorre apenas uma única trajetória, uma reta. Ela percorre infinitas trajetórias que são possíveis no universo. Todas as trajetórias existentes no universo que são possíveis. E a partícula percorre todas essas infinitas trajetórias ao mesmo tempo, instantaneamente, concomitantemente. Isso é o que? A teoria das múltiplas histórias, criada pelo físico norte-americano Richard Feynman, Prêmio Nobel de Física. Veja, cada uma dessas trajetórias da partícula corresponde a uma história que a partícula vive. Então, ao percorrer diferentes trajetórias ao mesmo tempo, a partícula está vivendo muitas histórias diferentes ao mesmo tempo. Por isso que Richard Feynman deu o nome de múltiplas histórias, teoria das múltiplas histórias. Quando nós utilizamos o princípio da simetria, que trata sobre a invariância das leis físicas, segundo o qual as leis que regem a micro-realidade quântica também regem a macro-realidade humana. Na realidade humana, a teoria das múltiplas histórias de Richard Feynman significa que, agora mesmo, enquanto você está vivendo esta experiência de assistir este meu vídeo, neste exato momento, muitas outras coisas estão também acontecendo com você. Neste exato momento, estão acontecendo coisas envolvendo pessoas, coisas e lugares que se encontram à distância de você. Neste exato momento, você está vivendo histórias diferentes ao mesmo tempo. Princípio da simetria. O que vale para as partículas, vale para a realidade humana. Foi assim que Louis de Broglie descobriu que o elétron é também onda.
aplicando exatamente a validade do princípio da simetria. Essas mesmas coisas em potência que fundamentou a intuição do físico alemão Werner Heisenberg, também prêmio Nobel, na construção da sua teoria quântica com base na álgebra das matrizes. Foi a mesma intuição, a ideia de entidades em potência. A física deixa de conhecer coisas fantásticas relacionadas com a realidade humana quando, por puro preconceito intelectual, os físicos deixam de estudar e pesquisar esses fenômenos metapsíquicos, paranormais, mediúnicos, espirituais, que estão presentes ostensivamente na nossa realidade, nos nossos relacionamentos, nas nossas vivências, na realidade dos nossos cotidianos. É uma pena a quantidade de fenômenos importantes que os físicos deixam de estudar. Fenômenos extraordinários que estão presentes nos contextos humanos, fazendo a tricotagem das nossas experiências, fazendo a urdidura das nossas atividades, fazendo a tessitura das tramas dos nossos relacionamentos e dos nossos encontros. Numa síntese extremamente rica, onde as nossas ideias, as nossas ações ganham força de concreção e ganham mordência existencial. Siga em frente, meu amigo, minha amiga. Siga em frente. Não tenha medo da sua paranormalidade. Não se assuste com a sua espiritualidade. Não subestime as suas intuições. Pois essas coisas é que fundamentam a verdadeira essência da realidade humana. O quantum de energia é a essência da realidade cósmica, porque é a partícula elementar. Tudo no universo é feito com o quantum de energia. Então o quantum de energia é a essência da realidade cósmica. E a física quântica é a física do quantum. Portanto, a física quântica, sendo a física do quantum, é uma física das essências. E a essência humana é o espírito. Portanto, a física quântica, quando estuda os processos humanos, é também uma física da espiritualidade. Coloque espiritualidade na tua vida, meu amigo, minha amiga. Coloque espiritualidade nos teus projetos. E então, eles serão realizados. E deste modo, vai ter festa no AP. Vai ser muito massa. E vocês podem fazer isso utilizando a física quântica na sua vida prática. Siga em frente. Dos meus livros ainda disponíveis sobre física quântica, eu tenho este aqui. A física quântica na vida real. Os outros estão todos esgotados. Neste livro aqui, eu respondo três perguntas. O que são os princípios e os processos quânticos? Quando eles surgem e aparecem na nossa vida, como eles garram em nós? E como eles podem ser utilizados como ferramenta para resolver problemas e concretizar projetos. O livro, ele tem um caráter prático. Ele é escrito para a vida, numa linguagem acessível e compreensível a qualquer um. Você não precisa saber nem matemática e nem física para entender isto aqui. Um verdadeiro manual da física quântica na vida prática. O livro não existe em livraria nenhuma. Você só pode adquiri-lo através de mim, clicando o link que está aí. Ele vai te remeter para o site de vendas. Vocês sabem que também cor é fóton. E o fóton é o quântico, é o quantum da física quântica. Portanto,
uma psicodinâmica das cores através do fóton, também tem um fundamento quântico. E eu também fiz pesquisas sobre o efeito psíquico das cores quando elas estão nos ambientes. As cores dos ambientes, como é que elas atuam sobre nós. E produzi este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores nos Ambientes. Eu estudo 28 cores. Inédito no Brasil, na América do Sul e no mundo. Nenhum livro faz isso. Não tem nada de místico. Também o livro você pode adquirir comigo. É o único que também não está esgotado. E você faz isso clicando o link que aparece aí. A todos, um fraterno e abraço quântico.